Saudações irmãs, irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O tema que abordaremos agora é sobre o Dia Mundial da Saúde. Essa data foi criada pela Organização Mundial da Saúde em 1948 para ser comemorada no dia 7 de abril, no mesmo ano em que se deu a fundação da instituição. E qual foi o motivo para essa criação? O que levou à criação foi para conscientizar a população sobre seus direitos e ter uma saúde adequada para se cuidar, e também na criação de políticas voltadas ao bem-estar do povo. E a cada ano um tema é adotado para reflexão sobre os problemas que afetam a população mundial. Nisso, em 2009, o tema foi Salvar Vidas, hospitais seguros em situações de emergência. Em 2013 foi Hipertensão, conheça seus números. Já em 2019, devido à pandemia da Covid-19, o tema foi Construindo um Mundo Mais Justo e Saudável. Entretanto, se faz uma pergunta sobre o tema saúde. Ter saúde é ter ausência de doença? O fato varia muito porque mesmo que uma pessoa não esteja doente, é importante saber se ela tem qualidade de vida e sobre sua vida mental e física. Isso quer dizer que a pessoa pode estar bem, porém a saúde deve englobar não apenas estar livre de doenças devido aos tratamentos e prevenção, mas também que haja qualidade de vida. Pela lei número 8080, de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano e o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, além de que é imperativo que, para que haja saúde, alguns elementos são determinantes, como a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Com isso, além de cuidarmos de nossa saúde, devemos lutar por melhorias em nosso país. E melhorias essas que não se resumem a modernizações na saúde pública, mas também nas melhorias da educação, na segurança, no lazer, na cultura e outros direitos básicos e fundamentais para o completo bem-estar individual e social. Surge assim a questão: como sermos saudáveis em nosso atual contexto? É verdade que não é fácil ter uma vida saudável hoje por causa da vida estressante, porque há pouco tempo para se alimentar e também a ausência de práticas e atividades físicas. Porém, é urgente buscar uma melhoria na qualidade de vida, tanto física quanto mental e social. E o que pode ser feito para conseguirmos uma melhora em nossa saúde? Claro que segue uma lista e pode ser realizada. Alimentar-se e evitar o abuso de açúcar, sal e gordura, dormir pelo menos 8 horas diárias, praticar atividades físicas, não se automedicar, lavar sempre as mãos, ainda mais hoje com sabão e o uso do álcool gel 70, beber bastante água, ainda mais em dias quentes, evitar o fumo, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, evitar atividades que estressem. E somado a isso, deve-se buscar fazer coisas que deem prazer, ter controle financeiro de seus gastos, não buscar ter um padrão de vida que não condiz com sua realidade, cultivar boas amizades e respeitar as pessoas de nosso convívio, e ser uma pessoa positiva diante das negatividades que acontecem. Mas, a respeito desse tema, há algo na Bíblia que fale sobre a saúde? Sim. Comecemos com o texto de 1 Timóteo 5:23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo aqui escreve e instrui a Timóteo para beber água misturada com um pouco de vinho devido ao problema que ele tinha no estômago e que lhe provocava incômodo constante. Claro que isso ajudava o seu organismo, porque trazia-lhe alívio e bem-estar. E Paulo sabia que seria difícil apregoar as boas novas de Jesus se não estivesse bem espiritualmente, porque o problema físico afetava também o emocional dele. É o que acontece hoje também, porque problemas físicos, de fato, afetam o emocional das pessoas. Também temos o caso de Enéas, citado no texto de Atos 9, versículos 32 ao 34. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam ali em Lida, e achou ali um certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico.
E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. O que temos nesse relato é que Enéas era uma pessoa que estava mal devido à falta de saúde ocasionada por uma paralisia e estava de cama há 8 anos. Claro que uma pessoa nesse estado, além de sofrer fisicamente, sofria emocionalmente. Entretanto, não se sabe se essa paralisia foi ocasionada devido a um acidente, a um ato de violência ou a enfermidade. Porém, era uma pessoa que sofria por depender de terceiros, por não poder se locomover por si só, o que trazia-lhe um sério problema emocional. Dessa forma, Pedro, ao entender essa situação, fez a sua parte através da fé. Ao dizer para que Enéas que Cristo lhe dava saúde, ele deveria se levantar e arrumar a sua cama. E foi o que fez. Com essa intervenção, Enéas foi curado, tanto fisicamente como emocionalmente, porque agora não estava paralisado e também não estaria mais limitado e não dependeria da ajuda de terceiros. Vemos agora outro relato que nos informa a respeito da cura de um homem que desde a sua gestação do ventre materno nascerá coxo. É Atos 3, versículos 1 a 9. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e arquilhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Esse homem também vivia uma situação desesperadora. Já na gestação teve problemas em sua formação e nasceu coxo. Assim, desde cedo, era levado por seus familiares para mendigar porque não podia trabalhar. Era uma pessoa que dependia de terceiros para se locomover, e isso afetava não apenas seu físico, como também seu emocional. E o que é pior é que na época, pessoas com deficiências físicas não podiam entrar no templo, devendo ficar nas portas para obter esmolas de quem entrava e saía. Nisso ele tinha praticamente 3 problemas: físico, era coxo; emocional, dependia de terceiros e era limitado em sua vida; e espiritual, porque lhe era negada a participação em atividades culticas. Sabendo disso, Pedro lhe ofereceu a saúde pela fé em Cristo Jesus, e não esmola, que era o que ele precisava e queria. E qual foi a reação dele ao se ver curado? Após se levantar, ficar ereto e conseguir andar, entrou saltitando no templo, e o seu louvor atraiu a atenção dos presentes ao ver o homem saltando e louvando a Deus. Jesus, assim, lhe trouxeram a saúde total, física, emocional e espiritual. E quando alguém está doente, não vai a algum posto de saúde ou hospital para buscar ajuda, que é a cura para uma doença, um incômodo ou um mal-estar? Assim temos o evento relatado em Tiago 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na época, o azeite, além de ser utilizado como elemento no preparo de alimentos, como fazemos hoje, também era utilizado na forma medicinal. Assim, Tiago afirma que se alguém estiver doente, também deve chamar os líderes da igreja e orarem por ele, ungindo-o com azeite. Claro que a medicina não é rejeitada, mas a fé também é um grande elemento que age poderosamente em pessoas. E há casos de pessoas que foram curadas pela fé, que tiveram, porque reagir impede de uma enfermidade tomar controle da pessoa em questão. E sabemos a diferença entre uma pessoa que reage e outra que fica na passividade. Lembremos também que tanto quem ora como quem recebe devem ter fé na oração, porque só azeite por si só não fará nada se não houver uma concordância entre os presentes envolvidos. Vejamos agora o estado de Jó, que numa situação de enfermidade
lhe trouxeram um grande sofrimento devido a feridas e pus em todo o seu corpo. E no final, uma cura total foi realizada por Deus nele. É o texto de Jó 42, versículos 10 a 13. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se conduíram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Pelo que vemos, no final, depois de Jó ter perdido todos seus bens, filhos e a saúde, Deus o curou, lhe retribuindo tudo que havia perdido. E a situação em que ele se encontrara, além de lhe trazer dores e incômodos pelo corpo, também trazia feridas emocionais e espirituais, porque ele não entendia, porque mesmo sendo fiel a Deus, estava sofrendo desse mal. O caso de Naamã agora é surpreendente. Sendo o capitão do exército do rei da Síria, ouviu do profeta Eliseu que ele deveria mergulhar no rio Jordão 7 vezes, que ficaria curado. A princípio não aceitou, porém os seus servos o convenceram. Vejamos 2 Reis 5, versículos 13 ao 15. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em ti, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Essa enfermidade de Naamã comprometia seu bem-estar físico, mental e social, porque tinha uma liderança, privilégios e benefícios, mas devido a essa doença, sua saúde não era das melhores. Podemos dizer que tinha dinheiro, mas não tinha saúde. E assim, não é algo agradável para alguém porque lhe falta qualidade de vida. Mas, com a cura que recebeu, sua vida mudou, porque não sofreria mais o que estava sofrendo há tempos. E a cura física lhe proporcionou, com certeza, a cura emocional que precisava. Veremos agora as curas que Jesus realizou, trazendo assim saúde completa às pessoas que sofriam fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Comecemos com Mateus 8, versículos 2 ao 4. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nesse caso, esse homem sofria terrivelmente porque os leprosos eram obrigados a viver fora dos limites da cidade e carregavam campainhas nas vestes para alertar as pessoas, para se afastarem delas. E como deviam viver fora das cidades e longe dos familiares e amigos, sofriam fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E por ter sido curado sob as ordens de Jesus, ele voltou a ter saúde completa, física, emocional, espiritual, porque agora ele poderia voltar para casa curado fisicamente. Com isso, o seu emocional estava curado por poder viver com seus familiares e espiritualmente porque poderia ir para as sinagogas e para o templo. No próximo relato, Jesus cura mais pessoas que também sofriam da lepra. É Lucas 17, versículos 11 ao 14. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vemos assim uma cura coletiva efetuada por Jesus que se tornaram um problema social em várias cidades.
lembrando que as pessoas leprosas tinham que viver afastadas das cidades para evitar contato e transmissão de doenças, e andar com campanhas nas vestes era para alertar pessoas, é o que observamos no texto, estavam longe. De fato, isso trazia sofrimento físico, emocional e espiritual para as pessoas e não afetava apenas um ao outro, mas incontáveis pessoas. Isso era um problema social que precisava de intervenção. E foi o que Jesus fez ao curar esses 10 homens. Entretanto, apenas um voltou para agradecer. É o que acontece com a classe médica hoje. São profissionais de saúde que se doam pela saúde coletiva e chegam a tombar nos campos de batalhas, como foi o caso da pandemia, que vitimou milhares de profissionais dessa área em todo o mundo. E, infelizmente, são poucas as pessoas que retornam para agradecê-los. Por isso, assim como a medicina e instituições voltadas ao bem-estar das pessoas em todo o mundo buscam curar as pessoas de forma completa, corpo, alma e mente, observamos que essa preocupação também é bíblica. Assim, irmãs e irmãos, façamos a nossa parte em nos cuidar e assim oremos. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, crendo na Tua palavra, no Teu ensino. Estamos intercedendo pelas vidas que estão doentes, enfermas em todo o mundo, estão sofrendo, precisam de Ti, Senhor. Estamos orando por pessoas que conhecemos e não conhecemos. Também pedimos por nós. Tu sabes como estamos nesse momento. E assim, te agradecemos por esse vídeo, pelo que nós aprendemos, para que coloquemos em prática. Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Que este vídeo seja edificante para todos nós, a todo momento. Amém.